todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. E esse é o projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós fazemos o estudo dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente estamos estudando o livro Vinha de Luz, e nesses estudos a gente faz a leitura de um dos capítulos e tece breves comentários, faz algumas considerações em relação a este capítulo, sempre baseados na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita, e buscamos algumas ferramentas que possam nos auxiliar, nos ajudar na nossa caminhada diária, em busca do nosso aperfeiçoamento moral, do nosso aperfeiçoamento espiritual, enfim, de tudo aquilo que possa contribuir com a nossa caminhada, com o nosso cuidado com a evolução que cada um de nós busca, que possa nortear os nossos objetivos mais verdadeiros, que realmente tocam a profundidade da nossa alma, que tem a ver com o nosso propósito de vida, que é buscar essa evolução constante, contínua, sempre baseados nos ensinamentos do Cristo, sempre baseados no Evangelho, que nos dá esse norte para a nossa vida. E na leitura dos livros, hoje nós estamos com o Vinha de Luz, como eu disse, e vamos fazer a leitura do capítulo 68 do livro Vinha de Luz, que tem como título No Campo. E para a gente poder fazer a leitura, a gente sempre pede a espiritualidade que nos ampare, que nos auxilie, aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos nossos mentores individuais de cada um de nós, que possa nos ajudar, auxiliar em compreender a mensagem e buscar nessa mensagem as ferramentas que podemos extrair delas, para cada um de nós, cada um ao seu tempo, à sua maneira, com a sua necessidade. Então vamos na leitura do capítulo de hoje, No Campo, capítulo 68. O campo é o mundo, nos disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto a árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidata à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente de pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Esse texto que tem como título No Campo,
o campo é o mundo, como nos disse Jesus na passagem do Evangelho de Mateus, nos traz aos nossos olhos, né, aos nossos ouvidos, à nossa mente, que o mundo é um campo de trabalho para a gente. Que aqui, onde nós estamos inseridos, cada um ocupando o seu espaço, é o campo de trabalho que nós temos para desenvolver aquela nossa missão espiritual, que é buscar a evolução de cada um, individualmente, cada um ao seu tempo, cada um à sua necessidade, cada um à sua maneira, mas sempre tendo como esse norte, que é Jesus, as referências que a gente precisa para jamais perder o foco no caminho que a gente precisa seguir. Portanto, o campo sendo o mundo sendo o campo de trabalho, né, que cada um de nós tem a fazer, primeiramente a gente deve estar muito atento aonde nós estamos inseridos. Quais são as circunstâncias em que cada um de nós está inserido naquele momento, está vivendo naquele momento. E isso a gente tem nesse campo de trabalho, as nossas famílias, o nosso ambiente de trabalho material do plano terrestre, os nossos meios de convivência, os nossos amigos, os ambientes onde a gente estuda, os ambientes onde a gente frequenta, de repente, uma orientação, denominação religiosa qualquer, onde a gente faz junto um trabalho com aquela comunidade, a nossa vizinhança, seja em casas ou em prédios onde nós residimos. Enfim, nós temos uma infinidade de campos de trabalho nesse mundo no qual nós estamos inseridos. E o que a gente tem que ter em mente, o que a gente precisa estar sempre atentos, é que não devemos fugir dessas oportunidades de trabalho, né? Quantas vezes nós queremos uma oportunidade de trabalho mais favorável, mais leve? Às vezes a gente tem uma família que, de repente, eu tenho um conflito com o meu pai, ou com um irmão, ou com a minha própria mãe, não consigo ter uma convivência tão amistosa, tão harmoniosa com eles, e muitas vezes fico falando, se eu tivesse nascido em outra casa, se eu não tivesse esse irmão complicado, esse pai complicado, essa mãe complicada, no nosso ambiente de trabalho, da mesma forma, se os meus colegas cooperassem mais para que o trabalho acontecesse, se eles fossem mais compreensivos, se eles estivessem mais dispostos já a ajudar, se de repente eu sou o patrão, falando que os meus colaboradores, que os meus funcionários tivessem mais compromisso, ou se eu sou o funcionário colaborador, falando que se o meu patrão fosse mais humano, mais digno, quantas vezes nós reclamamos do campo de trabalho onde nós estamos inseridos? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na roda de amigos, seja no ambiente de estudo, seja no ambiente de convivência da vizinhança. Todos os desafios que nos são colocados são instrumentos para o nosso crescimento. Todos os desafios que nos incomodam merecem a nossa máxima atenção, porque ali reside a oportunidade de melhoramento de nós mesmos. E não daquelas pessoas que muitas vezes nos apresentam esses desafios. Quando a gente se depara com um desafio, se nós pararmos e dermos atenção, entendermos como aquilo nos afeta, nós certamente estaremos encontrando uma oportunidade de nos melhorarmos e de lidar de uma maneira muito mais suave com aquilo que hoje nos provoca aquela dor, com aquilo que hoje nós consideramos desafio. O texto nos fala aqui, né? A maioria dos tarefeiros que se candidata à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, ou seja, eles estão dispostos a executar somente alguns tipos de trabalho. Todos nós somos esses candidatos. Nós estamos aqui. Isso aqui é o campo de trabalho. O mundo onde nós vivemos é um campo de trabalho, né? E muitas vezes a gente quer trabalhar só com um determinado tipo de flor, com o cultivo de certas flores. Aquelas flores que não nos espinhos, aquelas flores que são perfumadas, que são belas, que nos encantam, mas que não exigem esforço de nós. A maioria recua à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço. Às vezes fala que isso aqui está muito difícil, está muito árido, está muito doloroso, ou então esse trabalho é muito grande, eu não vou dar conta de fazer isso.
recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Quantas vezes nós fugimos dessas obrigações e, achando que estamos fugindo para buscar descanso, nós estamos nos envolvendo ainda mais com essas regiões infecciosas, com essas regiões que nos trazem a tribulação. Que nós possamos dar atenção a essas dificuldades que nos são oferecidas, que nos são postas à prova com tanta frequência. Que a gente saiba não perder essas oportunidades de trabalho, né? Lembrando sempre que Jesus está conosco. Ele é o nosso mestre e guia. Se nós tivermos a referência dele para executar o nosso trabalho, nós certamente encontraremos as ferramentas que a gente precisa. Porque só é dada uma cruz para alguém se aquela pessoa é capaz de carregar aquela cruz, né? Ou seja, se só é dado um desafio para alguém se aquela pessoa é capaz de superar aquele desafio. Mas é necessário que ela se esforce para superar aquele desafio. Porque a resposta não chega pronta. Muitas vezes nós ficamos esperando milagres e esquecemos de nos esforçar. Esquecemos de nos colocar a trabalhar para resolver aqueles problemas, para solucionar aquelas questões que precisamos solucionar. Então, que nós possamos dar atenção a essas oportunidades de trabalho, porque o mundo no qual nós estamos inseridos é esse campo de trabalho, né? E a última frase aqui nos fala, né? É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. No entanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. A gente não se forma um trabalhador, um cooperador de Jesus da noite para o dia. A gente não está pronto, né? Mas é preciso para que a gente se torne realmente esse cooperador no trabalho do Cristo, que a gente se esforce diariamente, dia após dia, sem entregar os nossos trabalhos de lado, sem abrir mão das oportunidades que nós temos de exercer o nosso trabalho, e só assim nós conseguiremos alcançar essa direção desse glorioso fim que tanto desejamos, sem abrir mão, sem desperdiçar as oportunidades de trabalho e sempre tendo o Evangelho do Cristo como norte, né? Ele veio aqui, nesse plano que nós estamos hoje, para nos mostrar que é possível a gente executar isso. Então, essas ferramentas ele já nos mostrou. Cabe a nós pegar essas ferramentas que estão à nossa disposição, o amor, a caridade, a compreensão, o empenho, a dedicação, para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a gente tanto deseja, que é harmonia e paz para o nosso espírito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Pedimos que compartilhem o nosso trabalho, que sigam o nosso trabalho, e esperamos vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.